Alô, Grande Fortaleza, estamos aqui hoje com a Priscila Costa, a vereadora mais bem votada em toda a história do Ceará, e com a nossa cientista política, Sandra Sampaio. Sandra, vamos conversar com essa Fortaleza, que é essa mulher, com todos os votos aí, que ganhou nessa candidatura. Parabéns, Priscila. Seja bem-vinda. Que coisa boa. Muito obrigada, Anselmo. É uma alegria muito grande estar aqui, ao lado da Sandra, ao seu lado. Eu também sou jornalista, então eu me orgulho muito quando eu vejo o trabalho de vocês, a independência com a qual vocês conduzem esse bom jornalismo. Espero hoje poder contribuir. Eu já estou querendo saber de muita coisa, além desses votos que foi recorde, né? Estava dando uma pesquisada na Priscila. Como é que pode? A gente sabe que ela já era vereadora, assumiu até um tempo de cargo de deputada federal, que, ao meu ver, a Priscila poderia continuar lá por Brasília. Mas Priscila, falando em Brasília, eu quero já ir para Brasília, não quero ficar aqui em Fortaleza, não. Já a gente volta para Fortaleza. Falando em Brasília, existe essa história de você voltar para Brasília? Olha só, Sandra, são os cenários políticos, né, que muitas vezes nos surpreendem. O André Fernandes, ele faz parte do meu partido, por isso que eu estou com esse 22 bonito aqui no peito, né? E eu sou a primeira suplente do André Fernandes. Se ele for eleito prefeito de Fortaleza, alguém assumirá o gabinete dele em Brasília. E eu sou a primeira soldada que vai ser chamada para essa missão. Primeiro soldado ali da linha de frente. Que maravilha. Priscila, nos dá aí, quem está nos assistindo, uma brief, assim, do que tu achou desse páreo aí, dessa corrida, certo? Para agora no segundo turno, né? No segundo turno, assim, a configuração, o que você acha que vai acontecer? O André realmente surpreendeu a todos. O André, ele veio com uma diferença de 80 mil votos acima do Evandro Leitão, que é outro candidato, mas o mais incrível, o de arrepiar, sabe, Anselmo, na verdade, quem sente é a população que está vendo a recepção que o André tem nas periferias. O André Fernandes, ele tem reunido multidões nas periferias, que seriam aquelas que talvez alguém com o perfil dele supostamente não seria bem recebido. Ele está sendo bem recebido e até aclamado. E isso realmente vem condizer com a vitória dele no primeiro turno, e é esse mesmo sentimento que vai fortalecer o André no segundo turno. Priscila, quais são os partidos que estão ficando aliados ao futuro prefeito? Olha só, eu tive até que fazer uma listinha, porque o André surpreendeu também nesse aspecto, né, de ser alguém de diálogo, alguém que sabe construir, que sabe transmitir a confiança. E estão aqui alguns partidos que já publicaram esse apoio, né, de uma maneira muito clara ao nosso candidato prefeito André Fernandes. Eu estou com algum deles aqui em mãos, que é o Agir, o Mobiliza e também o Democracia Cristã, o Partido Podemos, o União Brasil, o PSDB e o PDT, além do Cidadania. Então, são muitos partidos que vêm agora mostrando que não, a gente conversou com um lado, conversou com o outro. Eu sei que alguns não chegam nem a conversar com o outro lado, mas estão nesse processo de diálogo e entenderam. André Fernandes é o caminho para o futuro de Fortaleza. Realmente é muito partido aí que eu fico realmente admirada, porque existem partidos aí que estavam colocando o dedo no André, né? E agora, revendo, eles estão vendo que o André não é aquele rapaz que as pessoas diziam, julgavam ele tão briguento, tão explosivo, e agora estão reconhecendo que ele é brando, que ele é equilibrado, que ele é só bravio na hora de defender o dele, né? O dele, o nosso, o da cidade. Priscila, mas essa característica é bem parecida com você, que eu vejo nas redes sociais
que fala assim, a candidata Priscila, a vereadora Priscila é a brava, ela é a danada, ela vai em cima, ela contesta. Como foi que aconteceu isso? Na verdade, assim, existem duas funções, né, diferentes. Essas funções, uma coisa é quando você está falando sobre a gestão da cidade, que é algo que envolve uma responsabilidade técnica, envolve tantas outras questões que você precisa ouvir todo mundo para tomar a melhor decisão, porque envolve o futuro de pessoas. Outra coisa é o nosso trabalho de parlamentar, quando nós estamos ali para falar, né? Nós estamos ali para falar, para ser a voz do povo. Então, quando a gente está ali naquela função de parlamentar, tanto o André como eu, que me apelidaram, né, de a braba, nós estamos ali defendendo ideias. E aqui no Ceará, por exemplo, eu sou a voz feminina, a única voz feminina, Sandrinha, de oposição há 8 anos a todo o sistema, né? Eu tenho ali fiscalizado o prefeito, quando necessário, denunciado aquilo que eu acho que está errado, e da mesma forma com o governador, sendo a voz do povo. Então, nesse sentido, uma mulher no ambiente masculino e ainda sendo voz de oposição, a gente precisa mostrar para o que veio. E graças a Deus, Fortaleza nos reconheceu e nos premiou, né, com a confiança, porque voto é confiança. Muito bom. Priscila, voltando aqui às nossas eleições, você não acha que é o povo que está querendo uma mudança, né? O povo que, de uma hora para outra, mesmo o André sendo um rapaz jovem, mas ele já foi deputado estadual, já foi deputado federal, e o povo quer apoiar uma mudança e não tinha ninguém que enfrentasse no momento com as qualidades do André para poder desafiar essa mudança? É verdade. A gente vê que no passado a gente viu ali um momento em que os coronéis eles foram vencidos. E agora parece que esse ciclo se repete. Nós temos aí esses coronéis com uma nova roupagem, né? É tanto que quando o Evandro Leitão, o candidato do outro lado, vai se apresentar, ele quase não fala nada dele. Ele fala de quem está com ele, quem são os meus coronéis. Está aqui, eu sou o candidato do Camilo Santana, eu sou o candidato do Eumano, eu sou o candidato do Lula, e fala pouco sobre ele. Ele está falando, eu estou com a força dos coronéis. Engraçado, Anselmo. O Lula veio aqui recentemente e disse que não conhecia o André. E quando perguntaram quem era o Evandro, ele disse, é o candidato do Camilo. Ou seja, ele também não conhece o Evandro. O Evandro não tem nada de relevante que o próprio Lula tenha para dizer. Então a gente vê esse espírito de renovação, esse espírito em Fortaleza. Fortaleza clama por algo novo. E é André Fernandes que está vindo com as propostas da cidade ter um futuro diferente, ter uma nova história. A juventude do André é um ponto que, às vezes, eles querem transformar em um dilema. Querem dizer que o André, por ser muito jovem, pode não ser um bom gestor. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, o que a gente vê é o sucesso de muitos jovens prefeitos que estão até recebendo a reeleição em muitas capitais do nosso Brasil. Tem algum exemplo aí de jovens também, igual a ele? Sim, sim. A gente vai assistir em Fortaleza, inclusive, o Evandro Leitão, o outro lado, que está com dificuldade de convencer que pode trazer para Fortaleza uma nova história. Ele está trazendo para Fortaleza, olha só, o prefeito de Recife, que não tem nada a ver com Fortaleza. Ele está trazendo o prefeito de Recife para cá. Por quê? Porque o prefeito de Recife é jovem, igual o André. O prefeito de Recife ficou até conhecido como o prefeito do TikTok, porque como o André, ele também tem projeção nas redes sociais. Então, tudo aquilo que Evandro Leitão e o seu grupo criticam em André, na verdade, eles estão buscando, nem que seja no prefeito de Recife, essa ajuda, essa imagem, para tentar convencer. Porque eles já entenderam que o que Fortaleza quer, o que Fortaleza acredita, é na renovação e no espírito jovem de André Fernandes. Então não vai adiantar trazer prefeito de Recife. Priscila, pelo amor de Deus, o que é que o povo cearense, o que é que o povo fortalezense
tem a ver com o prefeito de Recife, o que é que vai influir em resolver os nossos problemas em casa aqui, que é Fortaleza? Nada. Sandra? O que o prefeito... Absolutamente nada. Então, quem vai governar aqui, o seu voto no dia 27, quem vai governar é o prefeito de Fortaleza, não é prefeito de Recife. Não é o ministro da Educação, não é o presidente da República, não é o governo do estado, não, é o prefeito de Fortaleza. E André Fernandes deixou registrado o seu compromisso com a cidade de Fortaleza indiscutivelmente. Porque você sabe quem foi o deputado federal que mais enviou emendas parlamentares para Fortaleza? Não foi candidato, não foi deputado ligado à esquerda ou ao centro, não. Foi André Fernandes, o deputado que mais enviou emendas parlamentares para Fortaleza, assumindo seu compromisso e a sua paixão pela cidade. É essa pessoa que precisa ser o nosso prefeito, e não o de Recife. Falando do prefeito de Recife, né, que você estava falando que ele é jovem, temos aqui também uma pessoa que também era jovem, não tinha cargo, que era o Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio saiu da Assembleia e foi ser o candidato a prefeito novo e fez o mandato dele. Então, a gente vê a beira-mar, tudo começou a história e fez a história dele. Como também o candidato lá em Recife, o Campos, fez a história dele. Um rapaz novo, jovem, fazendo a história. Eu acho que jogar a pedra, jogar uma coisa tão forte em cima do André por ele ser novo, eu acho, não sei, gera até ser um preconceito, né? Porque eu não condiz. A juventude, agora eu jogo para você, a juventude ajuda ou atrapalha? Na minha avaliação, a juventude ajuda. A gente tem um sangue novo, a gente tem uma pessoa sem amarras, a gente tem uma pessoa querendo deixar a sua marca de sucesso. Na cidade de Fortaleza, você imagina, Sandra, a gente entregar para Fortaleza, Anselmo, entregar a nossa cidade para um grupo que não vai precisar fazer boa gestão, sabe por quê? Porque eles já vão ter o domínio. Eles vão dizer, a gente não precisa se preocupar se a Dona Maria, se o seu Pedro, se o seu Raimundo estão recebendo o que precisam, não. Se eles estão sendo atendidos e estão vendo a sua cidade melhorar, não. A gente não precisa porque, ora, o PT hoje tem a presidência da República. O PT hoje tem o governo do estado. Se a gente der Fortaleza nas mãos deles, eles vão dizer, tanto faz, se a gente fizer o bem, se a gente fizer o mal, tá tudo dominado. Então vai fazer bem para a cidade de Fortaleza dizer assim, opa, pera lá. Agora não é sobre um lado ou sobre outro lado. É sobre a libertação de Fortaleza. É sobre a independência dessa cidade. Eu não vou entregar a minha cidade para um grupo que quer domínio e poder. Não, vamos entregar para alguém que tem que mostrar serviço para provar que sim, que é um bom prefeito, que valeu a pena. E essa pessoa que precisa deixar a sua marca é André Fernandes. Então, essa é a nossa melhor escolha. Vereadora, com tantos problemas que nós temos aí, vamos falar agora da sua candidatura, da sua eleição aqui e do seu mandato. O Fortaleza, com tanto problema que tem, assim, N's, né? O que os vereadores, junto com o prefeito, que você acha que vão fazer para mudar essa realidade aí, que é da limpeza da cidade, dos buracos na rua, dos bairros que estão necessitados de segurança, de pavimentação, de esgotos, enfim, você sabe bem melhor do que eu. Mas quem votou em você quer saber da sua boca o que você vai fazer. Olha só, você tocou em um ponto importante que acaba afetando todo mundo que está nos assistindo agora. Na última gestão foi aprovado a taxa do lixo. O André Fernandes, o compromisso dele é simplesmente acabar com a taxa do lixo. E a gente tem essa visão muito clara de que isso, acabando a taxa do lixo, a gente vai fazer sobrar mais dinheiro no bolso do contribuinte. Aquele dinheiro que ele precisa para trazer mais comida para a sua mesa. Então, a taxa do lixo acaba fazendo com que o cidadão, o contribuinte, pague 2 vezes pelo mesmo serviço. A coleta de lixo já acontecia antes da taxa. Então, agora eu tenho que pagar uma taxa nova para um serviço que já está sendo feito? Nós vamos, ao lado do prefeito André Fernandes, acabar com essa taxa do lixo. Quando você fala sobre necessidades básicas, fundamentais, ontem no debate,
André, foi fantástico. Muito se fala sobre as questões ambientais, que sim devem ser tratadas, nós devemos estar de olho no futuro, tanto no que tange as principais necessidades e também as ferramentas de tecnologia que nós temos para trazer um avanço também na preservação ambiental. Mas o André falou, peraí, eu não posso também falar do meio ambiente sem falar do saneamento básico, ignorando que quase metade da população de Fortaleza não tem acesso a esgoto, aonde as nossas crianças estão sendo tratadas ali, estão andando pela sua casa e passando o esgoto ao lado dela. Olha só, você sabia que os problemas de saneamento básico, eles são a causa de quase metade das questões que afetam a saúde das crianças, muitas vezes trazendo a morte dessa criança? Então, o André, ele está de olho, antes de tudo, na vida humana. A vida humana é a prioridade. Então, na questão ambiental, qual é a minha prioridade? O saneamento básico. Então, esse olhar do prefeito com os seus vereadores na Câmara Municipal é o que vai ser prioridade na cidade de Fortaleza, com o André Fernandes chegando lá. Vereadora, eu, como uma boa jornalista que sou, tenho minhas fontes. Né? E eu tenho fontes lá de dentro da Câmara dos Vereadores. E eu sei que o seu gabinete realmente é porta aberta, a população pode ir lá, encontra a senhora, encontra os seus assessores. Vai continuar sendo uma porta aberta? A gente pode bater lá, pode conversar com a senhora? Olha só, Sandrinha, tem uma máxima, né? Que dizem assim, em time que está ganhando não se mexe. E Fortaleza realmente nos recompensou por ter sido essa voz e essa atenção para a população que chega no nosso gabinete. Então, a gente quer priorizar a participação da população porque a gente quer governar com o povo. Eu amo ser vereadora. Dizem que a palavra vereador é vereador. Então, para mim, vereador, eu tenho que ter portas abertas e isso vai continuar. Priscila, a Beira-Mar está um cartão postal, né? Está a nossa sala de visita. Será que o prefeito também vai tentar levar essa sala de visita para os outros bairros que são tão carentes também? Até mesmo a Praia do Futuro, até né, a Celso? mesma Praia do Futuro e os outros centros, né, comerciais de outros bairros que vivem, têm a sua vida própria, mas que requer um pouco de lazer. Olha só, quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de ter uma cidade atraente para receber pessoas e também para o seu morador, a gente está falando também de geração de emprego. E isso é fantástico, porque gerando emprego a gente muda a vida das pessoas de Fortaleza. E o André tem visto a importância disso. A importância de nós trazermos parcerias que possam potencializar ainda mais iniciativas como essa, que extrapolem o âmbito da Beira-Mar, que se estendam para a Praia do Futuro, para a Barra do Ceará, para todo o nosso litoral e também explorar o potencial, a vocação que cada bairro tem na sua atividade comercial. O André tem falado disso, tem sido muito aberto, inclusive, às parcerias público-privadas no sentido de trazer desenvolvimento da cidade e gerar emprego e renda. Muito bom. Muito bom. Eu acho que a Priscila, além de ser a mulher mais bem votada, a vereadora mais votada aqui da nossa cidade, eu acho que ela poderia ser a deputada federal mais bem votada do nosso estado. Que honra seria, hein? Que honra. Planos, eu quero saber dos seus planos, Priscila. Planos para o futuro. Planos para o futuro. Olha, de olho em Fortaleza, de olho no bem-estar do meu povo. Se eu estiver aqui como vereadora, é continuar esse trabalho consolidado que Fortaleza conhece tão bem. E, precisando de mim, na Câmara Federal, Fortaleza continua sendo a minha prioridade. O ser humano, aqueles que mais sofrem também em outros municípios, continua sendo a minha prioridade. Eu costumo dizer, Sandra, que o meu mandato, alguns dizem, o meu mandato é dessa região, é daquela categoria, é daquele sindicato. Eu costumo dizer o seguinte, o meu mandato é da vida humana. A vida humana sendo protegida, a vida humana recebendo dignidade, a vida humana sendo aliviada no seu sofrimento, e essa vai continuar sendo a minha pauta. Sim, podendo estar na Câmara de Vereadores ou na Câmara Federal. Muito bom. Vereadora, e o quanto à saúde? Será que a saúde vai melhorar agora nessa nova gestão?
porque tem alguns hospitais, né, públicos que precisam realmente de uma nova estrutura, um novo apoio de oxigênio para que possa servir a população em melhores condições já existentes agora. Né? Sim, o André, inclusive, tem apresentado propostas e tido várias reuniões até de contribuição de pessoas técnicas, no sentido da gente diminuir as filas. Existem pessoas esperando há 1 ano por cirurgia. Existem pessoas esperando há 1 ano por um exame. Então, o que a gente quer é otimizar esse trabalho na saúde, desburocratizar e também ampliar aquilo que está dando certo, as parcerias que estão dando certo, vamos ampliar ainda mais, porque mais pessoas serão atendidas, sempre com a responsabilidade, e como eu disse, o André com certeza vai querer deixar a sua marca na saúde. Quando eu falei que ele era o deputado federal que mais mandou emenda para Fortaleza, ele mandou quase que a totalidade dessas emendas para a saúde. Então, isso é uma coisa que ele não abre mão. Priscila, você como vereadora, que todo vereador tem que ir no bairro, tem que fiscalizar. Eu vejo que muitos não fiscalizam, né? São vereadores quase que, não sei, eu acho que figurantes. Você é muito atuante nas redes sociais, isso é muito importante, porque você fica mostrando todo o que você está fazendo. A Priscila agora, próximo ano, 2025, você disse, portas abertas lá na Câmara dos Vereadores, podemos chegar lá, podemos consultar você, vai continuar atuando nos bairros, vai mostrando se tem com o André ou sem André, que eu pergunto, né? Porque tudo pode acontecer, né? Vai mostrar o lixo na rua, vai mostrar o buraco que tá, como é que vai ser a Priscila, o mandato da Priscila? Bem, acaba que, eu não sei se é esse nosso faro jornalístico, né? Acaba sendo uma característica minha, sabe, Sandra? Quando eu entrei na política, eu sempre quis ser uma voz, e uma voz para o povo comum. Isso até me trouxe um diferencial por ser uma figura feminina. Geralmente as mulheres que entram na política gostam muito de adotar um discurso feminista, né, representando as mulheres de uma determinada ideologia. E eu sempre disse desde o início, eu quero representar a mulher comum. A mulher que quer ver o seu bairro com saneamento básico. A mulher que quer ver o seu filho voltando para casa em segurança. A mulher que quer ver o seu esposo tendo um emprego, dignidade, quer chegar no posto de saúde e ser atendida. Então, por ter essa vocação e essa identificação com a população comum, eu continuarei, sim, tendo esse trabalho independente de fiscalização e também de proposição, de sugerir, de ir lá e dizer, bora prefeito, se está dando errado, nós estamos aqui para ajudar. O que falta? O que precisa? Vamos chamar a população para dizer qual é a solução? Vamos, porque o que importa é Fortaleza, no final, ter aquilo que precisa e o resultado chegar na ponta. E o transporte? Todo mundo quer transporte. Como é que vai ficar? Existe algum projeto da Câmara dos Vereadores ou da tua legislação para ajudar quem sofre muito andando de ônibus? Olha só, o André tem falado muito sobre a importância de nós fazermos um estudo de impacto sobre a nossa cidade. Eu sei que foi apresentado na última gestão um grande projeto de mobilidade urbana. Porém, o que ficou faltando foi um estudo de impacto. E esse estudo é prioridade do André. Ele disse, olha, começou a gestão, se a gente não fizer um estudo, a gente vai continuar rodando em círculos do que tange a mobilidade urbana na cidade de Fortaleza. Então, diante disso, o que o André mais tem falado? Vou me cercar dos melhores técnicos. Não vou colocar nesse tipo de posição pessoas meramente políticas, mas pessoas que possam agregar também com a sua habilidade técnica, com experiência. E tem tantas outras cidades, né, que nos dão um exemplo de como trazer esse resultado. Com esse compromisso, eu tenho certeza que a gestão do André Fernandes também vai trazer um grande resultado para a questão do transporte e de toda a mobilidade urbana da cidade de Fortaleza. Candidata? Já pensou? Vereadora! Vereadora, o André, a gente está falando do André, do candidato, por isso que eu me confundi. Ele está sendo
atacado de todos os lados. A gente abre as redes sociais, atacam ele. A gente abre a televisão, ataque. Na rádio, ataque de todas as formas. O motivo desse ataque ser tão forte, e eu digo isso não só pelo adversário, mas de tudo que é lado, esse rapaz é atacado. O motivo dele ser atacado, isso é o quê? É o medo dele, que ele está subindo nas pesquisas. E já coloco uma outra pergunta. A senhora acredita em pesquisa? Olha só, o resultado dessa eleição mostra, né, que as pesquisas não acertam 100% os cenários que são postos. O André Fernandes, quando foi no primeiro turno, ele veio com uma vantagem superior a todas as pesquisas apresentadas. E a gente sabe que é exatamente isso que vai acontecer no segundo turno. Por isso o desespero do outro lado. E aí, quando a gente não consegue deter esse crescimento, porque, Sandra, é difícil deter o anseio da população. Como eu falei para vocês, a gente acompanhou o André Fernandes indo na Goiabeiras, a gente acompanhou o André Fernandes indo no Lagamar, indo na Barra do Ceará, indo para o Genibaú, no Bom Jardim, no Canidezinho. Como é que eu barro esse anseio? Aí eu tenho que fazer ataques, fake news, dizer que o André vai acabar com os cucas, dizer que o André vai acabar com os professores substitutos, dizer que o André vai acabar com tudo, e tudo isso é fake news. O André está comprometido com o melhor para Fortaleza. Jamais ele vai acabar aquilo que vai dar certo. Ele pode sim potencializar, reformular, desburocratizar, mas o que estão fazendo com o André é fake news, porque sabem que o André está em um crescimento difícil de deter. Já chamaram o André de machista, sendo o André o prefeito que elegeu no seu partido 2 mulheres, dentre elas a mais votada da história de Fortaleza. O André apresentou projetos como deputado federal para trazer penas mais severas, tanto para estupradores como para homens que cometam assédio em mulheres. Ele é um defensor de mulher no parlamento, diferente do Evandro Leitão. Evandro Leitão faz parte de um partido que defende saidinha para estuprador, que é contra a punição mais severa para estuprador. Então, eu, como mulher, voto André e jamais Evandro Leitão. Vereadora Priscila Costa, o nosso tempo está curto, mas eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para o grande público de homens e mulheres que votaram na mulher mais bem votada, a vereadora mais bem votada do estado do Ceará. A palavra é sua. Bem, que oportunidade maravilhosa poder transmitir a minha gratidão a todo o povo de Fortaleza que foi responsável por essa votação. 36.226 votos. Isso que eu recebi, esse título de ser a mulher mais votada da história, ele não pertence a mim. Ele pertence ao eleitor de Fortaleza. Ele pertence ao cidadão de Fortaleza. Entre eles, homens, mulheres, idosos, crianças que vibraram e tornaram nossa campanha mais bonita. Então, eu quero dizer aqui, contem com o meu compromisso. Eu não vou desistir de Fortaleza. Contem com a minha voz. Eu não vou me calar, nem vou baixar a cabeça. Nós estamos juntos e, mais uma vez, muito obrigada. Sandra, Priscila, foi um prazer e tchau, Fortaleza. Um forte abraço a todos vocês.